o staff do Paquetá achava que tinha uma... Como o West Ham estava dentro da zona de rebaixamento, o staff do Paquetá entendia que um rebaixamento para a Championship poderia tirar o Paquetá da Copa do Mundo. E aí, por isso, com a proposta do Flamengo, ele quis voltar para o Flamengo. Paquetá voltou para o Flamengo e no jogo contra o Medellín fez um dos melhores jogos da sua temporada. Vice-artilheiro do time, 98% de aproveitamento nos passes e desfilando em campo. Mas a história por trás dessa volta é mais interessante do que parece. Porque, segundo informações de bastidores, o que trouxe ele de volta ao Brasil não foi amor ao clube, foi o medo de ficar de fora da Copa do Mundo. E agora, a vaga na seleção está em aberto. A disputa tá feia. Acompanhe essa resenha. Pra gente fechar sobre o Flamengo aqui, volto no assunto Paquetá, mas pra gente trazer ao lado um pouquinho de seleção brasileira. A gente falava, né, que talvez inserido no futebol brasileiro, ele teria que fazer muito mais do que inserido num contexto europeu. Se lá ele continuasse, né, tivesse mantendo ali os seus bons ou jogos ok, a gente ia falar, pô, tem que ir pra Copa, tal, tá com números interessantes. Aqui os números teriam que ser melhores. E acho que ele tá dando essa resposta agora, ele começou a dar essa resposta agora. Não, em números eu acho que não, mas acho Não, que de em desempenho, atuações sim. de desempenho, de Porque o desempenho. número dele, ele é o vice-artilheiro do Flamengo no ano. Não, eu digo de desempenho. Em desempenho. Então, cara, eu acho assim, eu acho que o Paquetá, não tenho informação, tá? Mas você Aqui- concorda que ele teria aqui ele vai ter que mostrar mais? Ou Então, teria que mostrar mais? então, É que eu acho que a lupa a lupa é maior. exatamente. Eu tenho O dúvida. problema, eu acho que a lupa aqui é maior do que lá. Porque assim, Então, quantas pro pessoas... bem e pro mal, né? Pro bem ou pro mal. Quantas pessoas veem o jogo do West Ham inteiro? Poucas. Poucas. Então, assim, poucas. Piero, Hã? Piero. É. Piero, pseudo e tudo mais assim. Poucas. A não Você ser, de volta. a E não para ser que, por aí, né? a não ser que seja um jogo contra um grandão, mas tu vê com olhando o outro, né? O West Ham e City, você vê mais olhando o City. Não, e ninguém assiste Então o que acontece? Aí isso, como disse o Caio muito bem, é pro bem ou pro mal. Se ele dá uma linda, se ele faz esse gol que ele fez contra o Flamengo, jogando pelo West Ham, o viés ia ser 100% positivo. O gol Porque segura 10 dias. o highlight, o melhor momento do gol, segura um maior tempão. É. Aí tu não vai saber se antes do gol ele chutou, ele deu um passe pra linha lateral. Então tu só vai ver o gol. Sabe qual que é o ponto? Ele jogando lá, a maioria daqui só vê as coisas boas. É, exatamente. Claro, pô. Só O vê Rivaldo highlight. cansou de falar isso, né? O Rivaldo, na época, sempre lembrando, o Rivaldo jogou 5, 6 anos com a seleção brasileira dizendo: isso não joga nada, isso só joga no Barcelona. Sabe o que o Rivaldo se defendia? Até, acho que faltou orientação pra ele. Ele se defendia dizendo: não, vocês estão errados. Vocês só veem meus golaços no Barcelona. Eu também jogo mal no Barcelona. Ele se defendia falando assim. Que é isso, né? É um pouco disso. Agora, eu acho que o Paquetá aceitou voltar para o Brasil, porque ele precisava, segundo ele falou, as questões psicológicas lá, por tudo que ele passou. E 2, aí é achismo, tá? Nunca falei com ninguém sobre isso do Paquetá próximo dele. Mas eu acho que ele voltou porque ele tinha convicção de que a vaga dele na Copa já estava praticamente encaminhada. Eu acho. E aí, talvez, ter ficado fora da última convocação... Importante deixar claro, talvez tenha é a única acertado. que ele ficou fora, tá? É a única que ele ficou Em todas fora. do Exatamente. Ancelotti, o Paquetá só ficou fora de uma Todas do Ancelotti convocação. e todas do Dorival. É, Porque mas, ele ficou fora com o Diniz lá por causa da questão da investigação, mas depois ele mas ficou eu com coloco o todas. Ancelotti porque é o cara que vai levar o Mas, time pra Copa sim, do Mundo. sim, sim. Tem Eu 7 acho- convocações do Eu Ancelotti, o acho que Paquetá foi o em 6. Fred trouxe a informação aqui, ô Vitor Lopes, você tava no programa, eu acho. Tem que ver se você lembra. Tô tentando Sua uma memória informação é- importante aqui. Sua Por isso memória que eu é tô- ruim, mas enfim. Eu acho que um dos motivos que fez o Paquetá voltar é que ele falou que o staff dele achava que ele não estava garantido Então, na Copa. eu recebi essa informação, eu falei Não é isso no isso? de placa, quando Eu acho o que- Paquetá, no dia que o Paquetá fechou, eu falei pra Monique, foi. e a Monique apurou e chegou a um ponto parecido com isso, que é, o staff do Paquetá achava que tinha uma... Como o West Ham estava dentro da zona de rebaixamento, o staff do Paquetá entendia que um rebaixamento para a Championship poderia tirar o Paquetá da Copa do Mundo. E aí, por isso, com a proposta do Flamengo, ele quis voltar para o Flamengo. Eu não sei o quanto isso ainda impacta hoje, mas na época era um negócio muito conversado E entre aí, eles. e de fato, os primeiros jogos dele foram ruins, não em números, até em números. Ele fez gol, deu assistência aqui e ali,
mas em atuação você via que as coisas não estavam funcionando. Né? Também um peixe fora d'água, né? Exatamente. E que era completamente natural, né? Sim. Você tá saindo depois de anos de Europa, tá chegando num time que passou por uma turbulência muito grande, não à toa, trocou de treinador. Quais são as possibilidades? Eu acho que hoje, Wallace, não conseguiria discutir o Danilo fora. O que ele fez na última na convocação, o Danilo tem que ir pra Copa. A posição seria talvez o Andrei Santos, que o Ancelotti adora o Andrei Santos. A Monique, que convive com a seleção brasileira o tempo inteiro, fala, cara, muito difícil do Andrei Santos sair da convocação. Então a gente pensa, então, beleza, o Danilo voou na última. O Paquetá jogou 6 de 7. Talvez vai tirar um atacante? Vai levar um meia a mais? Esse cara, quem que poderia esse cara que pode cair? O João Pedro caiu de nível. O Endrick, que é talvez o último da fila. Enfim, é uma conjectura. Eu acho que o Paquetá... Se o Paquetá continuar fazendo o que ele fez ontem, no próximo mês... Se o Paquetá fizer o que ele fez contra o Fluminense e o que ele fez ontem no próximo mês... Partidas, ele joga bem contra o Cusco. Tudo bem, mas por exemplo, pega o Bahia agora, é um jogo bem complicado. Ele faz a mesma coisa. Aí depois ele vai somando. Eu acho que o Ancelotti gosta muito dele. O Ancelotti gosta demais dele. Talvez ele tire um atacante pra levar mais um meia. A Monique trouxe a informação no fim de semana que o jogo contra o Fluminense tinham lá 2 integrantes da comissão técnica da seleção, que eu não me lembro o nome, mas tinham 2 lá que estavam olhando. Danilo, Alexandro, quem mais? Léo Pereira, Paquetá e Pedro. Foi a informação que a Monique trouxe, que eles foram olhar esses 5 jogadores. Então, de fato, o Ancelotti gosta muito do que o Paquetá pode oferecer. Né? Que, na hora da última convocação, ele estava tendo atuações bem abaixo. Na minha cabeça, são 2 vagas para Danilo, Andrei e Paquetá. Eu acho que o duelo é aí. Então, eu já falei, mas hoje qual que tá? Não, acho vai voltar o Bruno. Não, acho que são 2 vagas para esses 3. Então, mas hoje são 3 disputando. Eu acho que é Fabinho e Casemiro. Entendi. São Bruno, 3 disputando, os 3 garantidos. E aí são os 3, são 3 disputando 2 vagas. Você acha que vai 5, ao contrário? Então. Eu falei lá na outra convocação. Eu acho que o Paquetá, vestindo a camisa da seleção brasileira, nunca fez nada para não ser convocado. Inclusive, sempre que ele jogou com a camisa da seleção brasileira, ele foi bem. Inclusive, convocado pelo Ancelotti no jogo contra o Japão. Ele joga bem o primeiro tempo e ele dá assistência pro gol do Martinelli. Se o Paquetá continuar no nível que ele está hoje, eu convocaria ele e já teria convocado na última. E eu confio mais em ter o Paquetá na seleção brasileira do que o Andrei Santos. Mas assim, eu levaria Paquetá e Danilo. Hoje, para vocês, que pé que tá a situação da vaga do Paquetá? E se algum dia vocês acham que ele já perdeu isso aí? É muito difícil por isso. Porque, por exemplo, é o que eu falou, o Danilo hoje me parece o cara que O Paquetá saiu você da não tem última argumento para tirar ele. Você tem uma informação para dizer, o Paquetá saiu da última convocação porque ele perdeu a vaga. Então, ou ele saiu da última convocação porque ele naquele momento não estava bem, o Ancelotti quis fazer um teste. Eu não sei. Sabe qual que é o ponto? Eu nem acho... O problema é que quem fez o teste foi muito bem, né? Eu nem acho que o Danilo foi pra disputar com o Paquetá. Quem foi pra disputar com o Paquetá foi o Sara. Que foi na vaga. O Danilo foi pra ausência do Bruno. Só que o Danilo foi tão bem que ele quase que virou inegociável na lista final. E aí quem acabou rodando é quem tava fora. O Danilo tá jogando uma barbaridade. Exatamente. Não para de jogar bem pra caramba. E quem acabou rodando era quem tá fora. Quem tava fora? Bruno e Paquetá. O Bruno é titular absoluto da seleção. O Paquetá... Quem passa a ficar sob risco... É o Paquetá. Exato. Ou um atacante. Ou a data FIFA decepcionante do Andrei Santos poder mudar as peças no tabuleiro. Ou que eu não sei se vai dar tempo. Ou um atacante. Porque não sei. O problema é, e se tem uma vaga reservada para especular com o nome do Neymar? Quem é que vai sair? Aí é do ataque. Não, acho que mas o aí Neymar vai sair o quê? ataque. Não, O Hendrick. Eu acho... Não iria o Hendrick. Ou o Igor Thiago. Ou o Igor Thiago. Ou o João Pedro. Acho muito difícil o João Thiago. Pedro. Cara, eu acho o Igor Thiago é o que tem mais características diferentes. Esse é o nome aí que pode... Quem? João Pedro, viu? Eu acho muito difícil, ele gosta muito. Eu acho que E ele é muito parecido com o Cunha também, o que pode fazer, e ele gosta bastante desse tipo de jogador, mas olha, na seleção... Não, eu tô contigo, né? Eu tô 100% contigo. Eu levaria, tá? Eu levaria o João levando a Pedro, mas eu cabeça acho que do pode Ancelotti. acontecer. Ó, o Charlie, ele manda. Seria Paquetá o melhor Charlie? jogador da Era Jardim? Vice-artilheiro ontem, acertou 98% dos passes e desfilou em campo. Acho que sim. Sim. O Caio falou isso e eu concordo. Eu acho que é. Valeu, Eu acho que é. Só que Charlie. tem um detalhe, né?
o Paquetá estava indo para a seleção no papel de meia. O Flamengo agora ele tá jogando como segundo volante e tá muito bem. Às vezes o Ancelotti leva ele e o Danilo, que podem fazer as duas, né? Tanto um 10 quanto um 8, e abre mão do Andrei, que é um cara mais defensivo, porque ele já tem o Fabinho e o Casemiro. Mas eu não sei. Paquetá jogou a carreira numa aposta arriscada. Trocou a Europa pela volta ao Brasil para garantir uma vaga na Copa. E, por enquanto, a jogada parece estar certa. Mas o futebol não perdoa quem relaxa. E o Danilo apareceu tão bem que virou quase inegociável. Agora, Paquetá não pode só jogar bem. Ele precisa jogar melhor do que todo mundo ao redor dele, toda semana sem parar. Porque na seleção brasileira, vaga garantida não existe. Existe desempenho. E quem para de mostrar some da lista. Se gostou do vídeo, se inscreva e dá o like. Obrigado!